Glória a Deus, igreja, boa noite. Que alegria estarmos aqui, mais deste culto de doutrina, cuja temática é a pedra rejeitada. Eita Deus, que Deus nos abençoe, nos capacite, e nós vamos já dar seguimento a esta doutrina, vamos já entrar na palavra, vamos falar um pouco antes de nós lermos o texto que encontra-se em Isaías, capítulo 28, versículo 16, com a nossa missionária, ela vai nos dirigir a oração, mas antes disso, deixa eu falar um pouco sobre esta pedra, meus amados irmãos, pedra rejeitada. Vamos falar hoje sobre essa pedra angular, sobre essa pedra de esquina, sobre essa pedra fundamental, ou pedra mais importante, ou simplesmente uma pedra da qual nós usamos como fundamento, como alicerce para as coisas, para nossas vidas, trazer assim. Nós sabemos que na construção antiga não é como é hoje. Hoje nós temos amarrações, temos colunas, temos tudo isso, e antigamente não era assim. As construções elas eram feitas montando, sobrepondo pedras sobre pedras. E quando você queria fazer um arco numa construção, a parte frontal de uma construção de uma casa, você geralmente procurava uma pedra em forma de um ângulo, de um triângulo, que ela sustentasse a armação que vinha de um lado, vinha do outro, e essa pedra, no meio, essa pedra em forma de ângulo, por isso pedra angular, sustentava aquela armação, tanto de um lado quanto do outro, e ela não ruía, ela não caía, ela tinha estabilidade. Também ela era chamada de pedra de esquina, porque nas construções antigas, eles, quando iam fazer uma parede, eles pegavam uma pedra, exatamente na forma de um ângulo, e colocavam na esquina, a qual pedra dava a direção de toda aquela construção, de para onde ela ia, para onde ela vinha. Então, este é o entendimento, só para vocês terem uma visão do que seria, porque esse nome pedra angular, pedra de esquina. E nós vamos ler agora com a nossa missionária Mara Simone, o livro do profeta Isaías, em seu capítulo 28, versículo 16, após a leitura, ela nos dirigirá em oração. Amém, igreja? Glória a Deus. Por isso declara Yahvé, o Eterno: eis que coloca em Sião uma pedra, uma rocha já experimentada, uma preciosa pedra angular, para estabelecer um alicerce verdadeiro e seguro. Nela está escrito: quem crer em mim jamais será abalado. Mais um dia na tua presença, meu Deus. Tu usas o salmista para falar: alegrei-me quando me disseram, vamos à casa do Senhor. Porque na casa do Senhor uma palavra específica, na casa do Senhor uma palavra de direção, na casa do Senhor uma palavra de poder para a igreja, na casa do Senhor há um adorno para a noiva, na casa do Senhor, Deus, há uma palavra que tu queres fundamentar cada vez mais no nosso coração. Deus, então esta noite, Pai, nos abençoe, queremos receber, estarmos atentos, concentrados, que o nosso coração seja como um depósito que entrou aqui para sair com o que tu queres falar aos nossos corações. Nos abençoe, abençoe teu filho, abençoe tudo que aqui já aconteceu, e mais uma noite, Pai, queremos sairmos daqui cheios, cheios, cheios do teu Espírito, no nome de Jesus, amém. Glória a Deus, muito obrigado, missionária, louvado seja o nome do Senhor. Leiamos novamente Isaías capítulo 28, versículo 16, eu vou ler na nossa versão aqui, a da Mara Gloriosa, o finalzinho da versão dela. Repete-me o final da tua versão, o último parágrafo, por gentileza. Ah, tu pegou, beleza, vamos ler o finalzinho. Quem crê em mim, vou pegar a pedra angular, uma preciosa pedra angular para estabelecer um alicerce verdadeiro e seguro. Nela está escrito: quem crer em mim jamais será abalado. Quem crer em mim jamais será abalado. Eu vou ler aqui na nossa versão. Portanto, assim diz o Senhor Deus: eis que assentei, eis que eu assentei, o próprio Deus assentou, eis que assentei em Sião, na igreja, em Sião, eis que assentei em Sião uma pedra, pedra já provada, pedra preciosa, angular, solidamente assentada. Na minha versão, aquele que crer não foge, aquele que crer não será envergonhado, aquele que crer permanece, trazendo o entendimento da versão da Mara para a nossa versão. Então o Senhor mesmo, ele estabeleceu em Sião, ele estabeleceu para a sua igreja, para nós, uma pedra.
Ele assentou uma pedra já provada, já experimentada, já escolhida, já eleita. Para você entender essa questão da pedra provada, não era qualquer pedra que eles pegavam para usar para fazer essas construções, não era qualquer pedra que eles pegavam para fechar o arco, para direcionar uma esquina, não. Eram pedras já provadas, já experimentadas, já testadas, pedras já aprovadas para aquele propósito, para aquele fim. E é isso que o texto está dizendo: eis que atentei em Sião uma pedra já provada, já aprovada, já experimentada, pronta para cumprir aquele propósito para o qual eu designei. Pedra preciosa, pedra de grande valor, pedra de grande valia, pedra cujo teu valor é inestimável, é inatingível, é inigualável, angular, solidamente assentada, firmemente colocada, solidamente estabelecida, solidamente assentada, firmemente assentada. E finaliza dizendo: aquele que crer não foge. Aquele que crer nessa pedra não foge, não recua, não desiste, muito pelo contrário, aquele que crê nessa pedra avança, está firme, está focado, não desiste, continua, não para. Essa pedra é o próprio Senhor Jesus Cristo, amados. E nós vamos entender isso ao longo dessa doutrina, desta palavra. Ele é a base da construção de nossas vidas. Eu vou repetir: Jesus Cristo é a base da construção de nossas vidas. Ele é a base da igreja, ele é a base de tudo aquilo que nós fazemos, de tudo aquilo que nós propusemos a fazer nele. Ele é o fundamento. Interessante é que Jó, o livro de Jó, quando ele começa a questionar Deus, por que isso, por que aquilo outro, lá em Jó capítulo 37, no capítulo 38, o Senhor vem e vai responder a Jó. E ele pergunta: Jó, onde tu estavas quando eu estava lançando os fundamentos da terra? Onde tu estavas quando eu estava estabelecendo tudo isto? Onde tu estavas quando eu estava construindo o mundo? Deixa eu pegar aqui o versículo 6 do capítulo 38. Rapidinho, só para vocês lerem comigo de finalzinho. Jó capítulo 38, vou pegar o versículo 4 ao 6. Só para você ter um melhor entendimento. Olha o que diz: onde tu estavas quando eu lançava os fundamentos da terra? Dize-me, fala para mim se tu tens entendimento. Quem lhe pôs as medidas, se é que o sabes? Ou quem estendeu sobre ela o cordel, a vara de medir? Sobre que estão fundadas as tuas bases? Ou quem lhe assentou a pedra angular? Quem lhe assentou a pedra de sustento? Quem que criou o mundo? Quem que estabeleceu o mundo? Quem que fez tudo isso? Então, para você ter uma ideia, na construção de tudo aquilo que nós vamos fazer, nós precisamos ter uma base, um alicerce, um fundamento. E nas nossas vidas, na nossa caminhada com Deus, em Cristo, no nosso trabalho, na nossa família, tudo que nós vamos fazer, o nosso fundamento, a nossa base, o nosso alicerce tem que ser Cristo, tem que ser esta pedra angular. Em Mateus, lá no final do Sermão da Montanha, capítulo 7, a partir do versículo 24, ele fala sobre os dois fundamentos, sobre o homem que vai construir uma casa, e um constrói sobre a areia, o outro constrói sobre a rocha. Ele fala: olha, o que constrói sobre a areia é aquele que ouve e não pratica a minha palavra. O que constrói sobre a rocha é o que ouve e pratica a minha palavra. Esta rocha é justamente a pedra angular, é justamente a pedra fundamental, é justamente essa pedra que o Senhor colocou em Sião. Aquele que constrói a sua vida amparada, fundamentada sobre esta pedra, este não será envergonhado, este não fugirá. Então, Jesus Cristo é a pedra angular, Jesus Cristo é a base, ele é o fundamento, ele é o alicerce e o apoio de tudo aquilo que nós fazemos ou realizamos. Ele é aquele que nos sustenta, que nos mantém firme, que nos mantém de pé. Até aí, entendemos, igreja? Então, o final do versículo 16, que a Mara repetiu, que eu li, fala: aquele que nela crê, que nesta pedra crê, não foge, não será envergonhado, não será confundido. Aquele que crê em Cristo não é confundido, amados. Ele não foge, ele não é envergonhado. Para facilitar, para corroborar este entendimento,
Leiamos Isaías capítulo 8, só para corroborar com este entendimento. Vamos ler o versículo 13. Do 13 ao 15. Isaías capítulo 8, do 13 ao 15. Olha o que diz o texto. Ao Senhor dos exércitos, a Ele santificai. Seja Ele o vosso temor, seja Ele o vosso espanto. Ele vos terá santuário, mas terá pedra de tropeço e rocha de ofensa às duas casas de Israel, para as duas casas de Israel. Duas casas de Israel, entenda reino sul Judá, reino norte Samaria, tá bom? Para facilitar o teu entendimento. Ele vos terá santuário, mas terá pedra de tropeço e rocha de ofensa às duas casas de Israel, laço e armadilha aos moradores de Jerusalém. Muito dentre eles tropeçarão e cairão, serão quebrantados, enlaçados e presos. Para aqueles que não recebem essa pedra, para aqueles que não têm essa pedra como algo valioso, algo de grande valor, ela será pedra de tropeço, amados. Ela terá rocha de ofensa, e muitos tropeçarão e cairão nela. Mas ai daqueles sobre os quais esta pedra cair, porque ela os esmiuçará, ela os destruirá. Então essa pedra é o próprio Cristo, e aqueles que recebem Cristo, que têm Cristo, que priorizam Cristo em suas vidas, eles não fogem, eles não são envergonhados, eles não são confundidos. Mas aqueles que rejeitam, aqueles que fogem, aqueles que não querem, aqueles que não retêm a palavra em suas vidas, eles tropeçarão, eles cairão, eles serão destruídos, eles serão abalados. Para eles, esta rocha, esta palavra, é rocha de ofensa, meus amados irmãos. Para nós não, é rocha preciosa, é pedra preciosa de grande valor, bem assentada, que nos direciona, que nos capacita, que nos conduz em vitória. Aleluia! O apóstolo Paulo escreve aos Romanos, leiamos comigo Romanos capítulo 9, versículo 33, isso que nós acabamos de ler, só para que possa dar o melhor entendimento para isto. Ele escreve aos Romanos, em seu capítulo 9, versículo 33, o seguinte, isso que nós acabamos de entender aí em Isaías. Ele diz o seguinte: como está escrito, escrito onde? Em Isaías, nós acabamos de ler, como está escrito, eis que ponho em Sião uma pedra de tropeço e rocha de escândalo, e aquele que nela não crê será confundido. Ele junta Isaías 8 com Isaías 28 e fala que foi posto essa pedra, e aquele que nela não crê será confundido, vai tropeçar, vai cair. Então nós temos que crer, nós temos que receber, nós temos que andar segundo a palavra do Senhor, a instrução do Senhor, a tua carta para nossas vidas, os seus ensinamentos. Aqueles que não creem na palavra, que não recebem a palavra, eles tropeçam, eles caem, eles estão destruídos, eles estão confundidos e envergonhados, e para eles isso é motivo de escândalo. Amém, igreja? Essa rocha para eles é motivo de escândalo, para nós é motivo de gozo, é motivo de alegria, é motivo de prazer. Então, em quem não crê nesta rocha, quem não crê na pedra angular, quem não crer nela será confundido, quem não crer nela foge, mas nós que cremos, nós jamais teremos envergonhados, nós jamais teremos abalados. O próprio apóstolo Paulo escreve também aos amados de Coríntios o seguinte, vamos lá, 1 Coríntios capítulo 3, nós estamos dando uma leitura aqui na palavra, para nós entendermos este fundamento, amados. 1 Coríntios capítulo 3, versículos de 10 a 11, ele diz o seguinte, preste sua atenção nisso, isso é interessante para nossas vidas, facilita até nós quebrarmos, cortarmos heresias, falsos ensinos, falsas doutrinas, que são postas, estão difundidas mundo afora, principalmente pela internet. Olha o que está escrito, embasado nessa palavra de Isaías, aqui em 1 Coríntios, capítulo 3, versículos de 10 a 11. Segundo a graça de Deus que me foi dada, lancei o fundamento, como prudente construtor. Como construtor prudente, eu lancei o fundamento, e outro edifica sobre ele. Sobre ele quem? Sobre o fundamento que eu lancei. Porém, cada um veja como edifica,
como edifica sobre este fundamento que eu lancei, porque ninguém pode lançar outro fundamento além do qual já foi posto, qual é Cristo Jesus, o qual é Jesus Cristo. Jesus Cristo é o fundamento, ele é a base, ele é o fundamento de nossas vidas, ele é o fundamento da nossa igreja, ele é o fundamento da nossa pregação. Nós não podemos pregar outra coisa que não seja Cristo, que não seja esse fundamento, que não seja a tua palavra para nossas vidas. Então ele fala, olha, cuidado com o que vocês estão fazendo, o fundamento é este, não tem outro fundamento, o fundamento é Cristo, é a base, é o alicerce, é aquele que sustenta a tua vida, é aquele que sustenta a tua caminhada, é aquele que te conduz em vitória. Se outro vem tomar o lugar deste fundamento, se outro quer ser tua base, se outro quer ser teu apoio, você vai cair, você vai ser envergonhado. Cuidado para que isto não aconteça, cuidado para que você não faça isso. Amém, igreja? Eita Deus! Paulo também continua e fala do Efésios o seguinte, Efésios capítulo 2, eita glória, é uma doutrina bem dinâmica, bem didática para nossas vidas, para que nós tenhamos o entendimento pleno e completo disso. Efésios, capítulo 2, nós vamos ler os versículos 19 até o 22. Gálatas, capítulo 2, 19 ao 22. Efésios, já está aí posto. Parabéns, minha querida irmã Sheila. Efésios, capítulo 2, de 19 a 22. Amém, igreja? Leiamos então. Assim já não sois estrangeiros e peregrinos, mas concidadãos dos santos, e sois da família de Deus, edificados sobre o fundamento dos apóstolos e profetas, sendo ele mesmo, Cristo Jesus, este fundamento, a pedra angular. Sendo ele mesmo, Cristo Jesus, este fundamento, a pedra angular, no qual todo o edifício bem ajustado cresce para santuário dedicado ao Senhor, no qual também vós, você, igreja, eu, no qual vós juntamente estáis sendo edificados para a habitação de Deus no Espírito. Então nós estamos sendo edificados, nós estamos crescendo, nós estamos sendo edificados sobre este fundamento que é Cristo. Ele é o fundamento de nossas vidas, é o fundamento de nossa caminhada, é Ele que nos conduz. Eu vou repetir aqui o versículo 21. Perdão, vou repetir o versículo 19. Assim já não sois estrangeiros e peregrinos, mas concidadãos dos santos e sois da família de Deus. Nós somos da família de Deus, edificados sobre o fundamento dos apóstolos e profetas, o qual fundamento é Cristo, o qual é a pedra angular. Cristo é a nossa pedra angular, ele é este fundamento, ele é aquele que nos apoia, que nos dá a base, que nos dá a direção, que nos dá dimensão daquilo que nós devemos fazer. E a temática de hoje é a pedra rejeitada. Isso foi uma introdução para a gente entender agora a rejeição dessa pedra, amados. Nós falamos da pedra, entendemos a pedra, entendemos o fundamento que é esta pedra, agora nós vamos entender a rejeição desta pedra, a pedra rejeitada, por que ela foi rejeitada, por que muitos a rejeitam, por que muitos a desprezam, por que muitos a ignoram. E a Bíblia é clara que aquele que a rejeita, aquele que a ignora, aquele que a despreza, vai ser confundido, vai tropeçar nela, vai ser esmiuçado, não vai subsistir, vai ruir. E nós vamos entender agora um pouco a respeito disso. Abramos comigo em Salmos 118, eita glórias. Salmos 118, versículos 22 e 23. Salmos 118, versículos 22 e 23, nós vamos ler com o nosso amado Eduardo Vasconcelos. 118, 22, 23. Eita glórias. Amém? Amém. A pedra que os construtores rejeitaram, essa veio a ser a principal pedra angular. Isto procede do Senhor e é maravilhoso aos nossos olhos. Glória a Deus. Eu vou repetir. A pedra que os construtores rejeitaram, essa veio a ser a principal pedra angular. E isto procede do Senhor. Isto que? Essa pedra angular, essa pedra provada,
pedra preciosa, pedra angular, pedra solidamente assentada. Isto procede do Senhor, isso é maravilhoso aos nossos olhos. E esta pedra foi rejeitada pelos construtores. Eles abriram mão, eles desprezaram, eles ignoraram, meus amados irmãos, eles abriram mão desta pedra angular. Lá em Mateus tem uma parábola que está no capítulo 21, é sobre os maus, a parábola dos maus lavradores. O que acontece? A parábola conta o seguinte: o homem comprou uma terra, adquiriu uma terra, construiu ali, plantou uma vinha, arrumou tudo, deixou tudo lindo, maravilhoso, a coisa mais bela do mundo, e chamou lavradores para cuidar da sua vinha. Falou: olha, fiquem aqui, cuidem da vinha, no tempo oportuno eu vou mandar os meus servos virem aqui para recolher as benéfices, os frutos desta vinha. Beleza, passado o tempo da colheita, ele manda os servos dele irem até aquela vinha. Quando os trabalhadores, os lavradores da vinha viram aqueles servos, eles os mataram. Eles mataram um, apedrejaram o outro e espancaram o outro. E o senhor daquela vinha manda depois mais servos para irem lá ter com eles nesta vinha. Isso Jesus está falando para os escribas e fariseus e todo o povo que estava ali, mas o objetivo era falar diretamente para eles. Para os escribas e fariseus, nós vamos entender o contexto já já. Então, ele manda mais trabalhadores dele, mais servos dele, irem lá e fazem a mesma coisa, matam todos os trabalhadores, e aquele senhor fica chateado. Fala bem assim: eu vou mandar o meu filho, porque o meu filho eles não vão ter coragem de atacar, não vão ter coragem de matar, não vão ter coragem de apedrejar. O exemplo anterior, só para você entender o contexto, é como se fosse Deus, o mundo, ele manda os seus profetas que foram mortos, foram maltratados, e depois ele manda o seu próprio filho, só para você entender o contexto. E o meu filho eles vão respeitar. Quando viram o filho, falaram: esse daqui é o herdeiro da vinha, é o herdeiro da terra, vamos matá-lo e não mais teremos problema. E o Senhor pergunta daqueles escribas, daqueles fariseus que eles estavam, eles mataram então o filho do dono. Aí perguntam dele: o que nós devemos fazer com ele? Qual atitude? Que procedimento nós devemos ter? Nós devemos chegar lá e punir todos os trabalhadores da vinha, matar todos eles não são dignos, eles não merecem essa vinha, eles não têm direito sobre nada disso. Aí o Senhor Jesus vem e fala exatamente o que nós vamos ler agora. Capítulo 21, versículo 42. Capítulo 21 de Mateus, eu vou ler desde do versículo 41, que é quando os escribas e fariseus respondem para Jesus. Olha o que eles respondem para Jesus. Responderam-lhe: fará perecer horrivelmente a estes malvados e arrendará a vinha a outros lavradores que lhe remetam os frutos nos seus respectivos tempos. Aí Jesus vem e responde da seguinte forma, versículo 42. Perguntou-lhe Jesus: nunca leste nas Escrituras? Leste o quê? O que está escrito lá em Salmos 118, que nós acabamos de ler. A pedra que os construtores rejeitaram, essa veio a ser a principal pedra angular. Isto procede do Senhor e é maravilhoso aos nossos olhos. Vocês nunca leram isso na palavra? Vocês nunca leram isso nos Salmos? Versículo 43. Portanto vos digo que o reino de Deus vos será tirado e será entregue a um povo que lhe produza os respectivos frutos. Todo o que cair sobre esta pedra, pedra do capítulo 42, versículo 42, perdão, pedra rejeitada, pedra que os construtores rejeitaram, todo o que cair sobre esta pedra ficará em pedaços, e aquele sobre quem ela cair ficará reduzido a pó, meus irmãos. Então, essa pedra que os construtores rejeitaram, que as pessoas rejeitam, ela é uma autoridade muito grande, meus irmãos. Horrenda coisa é cair nas mãos do Deus vivo. Aquele que não se apegar a esta pedra, não dá a ela a devida honra, respeito, não dá a ela a devida reverência, não tê-la como fundamento, como base, como alicerce de sua vida, essa pedra vai cair sobre ele. O tempo, nós estamos ainda no tempo da graça, mas vai acabar o tempo da graça. E após o tempo da graça, essa pedra vem. Mas ela não vem mais como cordeiro, ela vem como leão da tribo de Judá, para julgar todos os perversos desta terra, meus amados irmãos. Lá no capítulo 11 de Mateus, João Batista está preso e ele ouve falar das maravilhas de Jesus. E quando ele ouve falar das maravilhas de Jesus, ele manda os seus discípulos irem ter com Jesus e perguntarem:
tu és aquele que haveria de vir ou nós devemos esperar outro? Aí o Senhor Jesus fala, ó, vai até João e fala para ele o que vocês estão vendo. Cegos veem, ouvidos ouvem, paralíticos andam, doentes estão curados, mortos estão ressuscitados, e eles ficaram maravilhados com tudo isso. E no versículo 4, no versículo 6, deixa eu pegar aqui o versículo 6 apenas, e no versículo 6 ele diz o seguinte, e bem-aventurado é aquele que não achar em mim motivo de tropeço, e bem-aventurado é aquele que não achar em mim a pedra angular, motivo de tropeço, aquele que não tropeçar em mim, mas aquele que me tem como fundamento, aquele que me tem como base. Amém, igreja? Em João capítulo 1, versículo 11, não precisa abrir, apenas escute, a palavra de Deus diz o seguinte, veio para o que era seu, mas os seus não o receberam. O povo judeu, eles rejeitaram Cristo, e por conta da dispensação da graça, nós fomos alcançados, e hoje muitas pessoas estão rejeitando a Cristo, estão abrindo mão desta pedra, deste fundamento, desta pedra angular para nossas vidas. Ele foi rejeitado no seu nascimento, nós sabemos da história, não havia casa onde Maria pudesse se hospedar, não havia pousada para ele, ele teve que ser dado à luz pela mãe dele numa estribaria, lá num local que era para animais. Ele foi rejeitado por Herodes. Herodes mandou matá-lo, nós sabemos, ele teve que fugir para o Egito. Ele foi rejeitado pelos teus parentes, pelos teus familiares. Marcos, não precisa abrir, apenas escute, capítulo 3, versículo 21, diz o seguinte, que seus parentes saíram para o prender, porque diziam, ele está fora de si. Ele está falando loucura, ele está fora de si, ele foi rejeitado pelos teus parentes carnais aqui nesta terra, filhos de José e Maria, irmãos dele, que na concepção dele não eram, entendeu? Ele foi rejeitado por eles, ele foi rejeitado pelos escribas, ele foi rejeitado pelos fariseus, ele foi rejeitado pelas autoridades de tua época. Os judeus, como povo, o rejeitaram, e ainda hoje ele é rejeitado na nossa sociedade, ainda hoje esta pedra, ela é rejeitada, ainda hoje esta pedra, ela é ignorada, ela é desprezada, ainda hoje não lhe é dada a esta pedra, a Cristo, o seu devido valor, meus amados irmãos, ainda hoje ele é rejeitado. Vamos para Mateus capítulo 16, aí nós vamos ler uma porção mais da palavra de Deus, para corroborar com este entendimento. Mateus capítulo 16, nós vamos ler dos versículos 13 ao versículo 18. Glórias ao nosso bom Deus. Mas eu estou perdido, vai até 7h25, correto? Mano, e olha que eu sou o homem da hora e eu estou perdido na hora. Eita, glórias. Vamos lá. Mateus 16, de 13 a 18, diz o seguinte. Posso ler, amados? Glória a Deus, vamos nessa. Indo Jesus para o lado de Cesareia, de Filipe, perguntou aos seus discípulos, quem vos diz ser o Filho do Homem? E eles responderam, uns dizem João Batista, e outros Elias, e outros Jeremias, ou algum dos profetas. Aí Jesus pergunta, mas vós, continuou ele, quem dizeis que eu sou? Respondendo, Simão Pedro disse, tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. Então Jesus lhe afirmou, bem-aventurado és, Simão Barjonas, porque não foi carne e sangue que tu revelaram, mas meu Pai que está nos céus. Também eu te digo que tu és Pedro, e sobre esta pedra, sobre esta afirmação, sobre esta pedra angular, sobre esta rocha, eu edificarei a minha igreja, e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Então o Senhor edificou a igreja dele sobre esta afirmação de que ele é Cristo, o Filho do Deus vivo, mas também sobre esta rocha, sobre este fundamento, sobre ele mesmo, porque ele é a pedra angular, porque ele é esta rocha, a qual os construtores rejeitaram, essa pedra a qual os construtores rejeitaram. Interessante que Pedro, neste momento, ele teve um entendimento e continuou caminhando com Cristo, e aquilo ficou trabalhando na mente dele, e nós sabemos da história dele, sabemos que ele negou a Cristo, aí depois da ressurreição de Cristo, Cristo chega com ele e fala, Pedro, tu me amas? E ele pergunta isso 3 vezes, ele fala, Senhor, eu te amo. Pedro, tu me amas? Senhor, tu sabe que eu te amo. Pedro, tu me amas? Aí já meio triste, cabisbaixo,
Pedro olha e fala: Senhor, tu sabes de todas as coisas, tu sabes que eu te amo. E ele fala: então apacenta as minhas ovelhas. E o Senhor é assunto aos céus, lá em Atos 1, e Pedro começa a caminhada dele junto com os demais apóstolos aqui na igreja primitiva. E esse entendimento vem latente na mente de Pedro, e Pedro compreende, Pedro tem um entendimento sobre esta pedra, sobre esta rocha, sobre esta afirmação, sobre esta pedra que os construtores rejeitaram. E lá em Atos capítulo 4, abra comigo. Poxa, eu poderia ter colocado tudo no data show, né? Seria muito mais prático. Atos capítulo 4, versículo 11, diz o seguinte. Atos capítulo 4, versículo 11. Antes de você ler, entenda. Pedro estava evangelizando, as pessoas sendo impactadas pela glória de Deus, 5.000 homens aceitam Jesus, e os escribas, os fariseus, ficam preocupados, os prendem, e na manhã seguinte ele é chamado para o Sinédrio. Quando ele vai até o Sinédrio, eles o interpelam, eles o interrogam, e ele, cheio do Espírito Santo, responde no versículo 11 do capítulo 4, este Jesus é a pedra rejeitada por vós, os construtores, a qual se tornou a pedra angular. Este Jesus é pedra rejeitada por vós, escribas, por vós, fariseus, por vós que não reconhecem, por vós que não admitem como Senhor e Salvador de suas vidas. E ele veio a ser a principal pedra, ele se tornou a pedra angular. E não para aí, quando ele escreve a epístola dele, vamos pegar a primeira epístola, abra comigo, capítulo 2. Já estamos no embalo, vamos que vamos. Hebreus capítulo 2. Quando ele escreve a epístola dele, ele traz um entendimento muito glorioso a respeito desta pedra. Vamos ler do do versículo 4 até o 10. 1 Pedro capítulo 2, versículos do 4 ao 10, eu vou lendo e nós vamos parando para ter entendimento. 1 Pedro 4. Eu falei Hebreus, não corrija. 1 Pedro 4. 1 Pedro, eita, no plural, estou igual o Ed. 1 Pedro 4, perdão, 1 Pedro 2, versículos de 4 ao 10. Primeira carta de Pedro, primeira epístola de Pedro, capítulo 2, versículos do 4 ao 10. Achamos? Eita glórias! Então vamos. Vou ler. Chegando-vos para ele que é em Cristo, a pedra que vive, rejeitada assim pelos homens, mas para com Deus eleita e preciosa, como nós lemos lá em Isaías, também vós mesmos, igreja, como pedras que vivem, sois edificados casa espiritual, para serdes sacerdócio santo, a fim de oferecerdes sacrifícios espirituais, agradável a Deus, por intermédio de Jesus Cristo. Pois isso está na Escritura: eis que ponho em Sião uma pedra angular, eleita e preciosa, e quem nela crê não será de modo algum envergonhado. Para vós outros, portanto, os que credes, é preciosa, mas para os descrentes, aqueles que não creem, aqueles que não recebem Jesus, a pedra que os construtores rejeitaram, essa veio a ser a principal pedra angular e pedra de tropeço para eles, de rocha de ofensa. São estes os que tropeçam na palavra, são esses que desprezam, que ignoram, que não dão valor à palavra de Deus, sendo desobedientes para os que foram postos. Vós, porém, sois raça eleita, sacerdócio real, nação santa, povo de propriedade exclusiva de Deus, para proclamar, a fim de proclamar das virtudes daquele que vos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Vós, sim, que antes não erais povos, mas agora sois povo de Deus, que não tinhas alcançado misericórdia, mas agora alcançastes misericórdia. Nós somos esse povo eleito, essa nação santa, esse sacerdócio real, nós que recebemos esta pedra angular para nossas vidas, amados. Nós temos que ter esse entendimento, nós temos que ter essa visão. Portanto, Cristo, ele é a pedra angular,
pedra rejeitada para muitos, na qual essa pedra é o fundamento da igreja já estabelecido dela. Ele é a pedra de esquina que ajusta a direção correta da edificação de nossas vidas. Nós cristãos somos pedras vivas da casa de Deus, unidos e regulados em conformidade com a pedra angular que é Cristo, meus amados irmãos. Aplaudamos do Rei Jesus. Glórias ao nosso Deus. Louvado e engrandecido seja o Senhor Jesus. Então, esta pedra rejeitada, esta pedra que os construtores rejeitaram, ela é a principal, é a pedra angular, é a pedra de nossas vidas, é aquela pedra que nos direciona. E não hoje, não é o momento, não é oportuno, mas brevemente nós teremos uma outra ministração, amados. Assim que o Senhor permitir, a pedra rejeitada voltará. Ou o retorno da pedra rejeitada, porque essa pedra ela vai voltar, meus amados irmãos, ela vai voltar. Daniel, capítulo 2, fala justamente disso. Nabucodonosor está tendo um sonho e chama Daniel para revelar. Daniel vai e fala do sonho dele e fala daquela maravilhosa estátua, daquela estátua gloriosa, daquela estátua de cabeça de ouro, peito e braços de prata, ventre de bronze, pernas de ferro e pés misturados entre barro e ferro. E a palavra de Deus diz que de repente tu estavas, Daniel falando para Nabucodonosor, tu estavas vendo essa estátua e de repente uma pedra cortada sem auxílio de mãos veio e esmiuçou os pés da estátua de barro e de ferro e esmiuçou todo o restante da estátua, esmiuçou a prata, o bronze, o ouro e tudo foi destruído. E esta pedra cresceu e encheu toda a terra. Esta pedra cortada sem o auxílio de mãos, esta pedra que vai vir de forma divina, de forma sobrenatural, esta pedra é o Senhor Jesus Cristo. Ela vai vir sem que haja interferência humana. O próprio Deus vai falar: chegou a hora, e esta pedra vai descer e vai encher toda a terra, e o teu reino é sempre eterno, não tem fim, será infinito, e nós desfrutaremos da glória de Deus. Mas isto fica para uma outra mensagem. Aplaudamos do Rei. O ministério do Senhor Jesus pode subir, e eu peço mais uma oração com a nossa amada missionária Mara Simone. Glórias ao nosso bom Deus. Aleluias, Deus fiel. Glórias a ti, ó Deus. Aleluias. Aleluia, Senhor. Tu és o nosso fundamento. Tu és a nossa pedra angular. Tu és o nosso dono absoluto. Tu és o nosso Senhor. Tu és o nosso noivo. Tu és o nosso mestre, o nosso bom pastor. Tu és o príncipe da paz, o Deus forte, o Pai da eternidade. Tu és, Deus, tudo para nós. Tu és o nosso Deus maravilhoso. Tu és o nosso abrigo, Tu és o nosso farol. Tu és tudo o que precisamos. Tu és o Abba, Pai, Papaizinho. Tu nos amaste, Deus. Tu nos ama, Deus. E Tu nos conduzirás a morar contigo eternamente. Falta pouco, Senhor. Falta pouco tempo. Falta pouco tempo que te veremos face a face. Obrigada, Jesus. Obrigada, Jesus. Obrigada, Jesus. Nessa canção só Tu és, Senhor. Digo no meu louvor, só Tu és, Senhor. Pedras vivas que louvam ao Rei. Digo na minha vida, Tu és, Senhor. Sou não rejeitamos a Ti, Senhor. O nome que é sobre todos é o Teu Jesus. Ponte da salvação, só Tu és, Senhor. totalmente digno. Na minha vida, Tu és. Ó, eu sou Teu. Liga suas mãos e declare:
és incomparável, és inigualável. Abre os meus olhos, Senhor, mostra quem tu és e enche o meu coração do amor que faz mudar o mundo. A pedra angular, nosso Senhor, a te honra, glória e louvor. Digno dessa canção, só tu és, Senhor. Digno do meu louvor, só tu és, Senhor. Digno da minha vida, tu és, Senhor. Ó, eu sou teu. Nome que é sobre todo nome. Nome que é sobre todos é o meu Jesus. Pedra angular, fonte da salvação, só tu és, Jesus. Nossa base e fundamento, digno da minha vida, tu és, Jesus. Tudo pra nós. Eu sou teu. Por isso consagramos a nossa vida a ti, Senhor. Santo, és incomparável, és inigualável. Abre os meus olhos, Senhor. Mostra quem tu és e enche o meu coração do amor. Maravilhoso Deus. Santo, 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 és incomparável, és inigualável. Nada se compara a ti. Os meus olhos, nada de esquina. Nosso Deus, rochedo da nossa salvação. Do amor que faz mudar o mundo. Pedra rejeitada que os construtores rejeitaram. Mas nós não te rejeitamos. E a cada dia, Senhor, queremos construir nossa vida em ti. Oh Deus maravilhoso, Ele descortinou os nossos olhos e hoje podemos contemplar essa pedra é preciosa. Ele é rochedo da nossa salvação. Sem ti não somos nada. Eu vou construir minha vida, nossa base, nosso fundamento. Escolhemos a melhor parte, estar em ti. Somente em ti, não vou ser abalado. Eu vou construir minha vida em ti. Sim, tu és meu fundamento. Eu vou confiar somente em ti. A igreja do Senhor declara isso. Minha vida em ti. Tu és meu fundamento. Vou confiar somente em ti. Não vou ser nada. Eu vou
não seremos confundidos, nós não seremos abalados, porque Ele é tudo para nós. A primazia é dele, Ele é o arrimo da nossa sorte. Sem Ele nós nem respiraríamos, sem Ele não haveria vida eterna, sem Ele não haveria plenitude de vida, salvação. Sem Ele não haveria libertação. Médico dos médicos, Rei dos reis, Senhor dos senhores, a pedra rejeitada, por nós muito amada, a pedra rejeitada, por nós muito amada, a pedra rejeitada, por nós muito amada, a pedra rejeitada, por nós muito amada. O que seríamos de nós, Senhor, se não fosse o teu fundamento, tua sã doutrina, teu Espírito em nós? Ai de nós, Senhor, se ignorássemos todos os teus preceitos. Ai de nós, se tampássemos os nossos ouvidos para a tua preciosa doutrina. Sem ti, não somos nada, não somos nada. Sem ti, sem ti, nós não somos nada, não somos nada. Sem ti, Jesus. Noivo querido, obrigada por tua preciosa presença em nosso meio. Como sossego, tu enche cada canto, cada espaço do nosso ser. Sopra, Senhor, sopra a vida em nós, sopra a vida em nós. Eu vou construir minha vida em ti. Tu és meu fundamento. Eu vou confiar somente em ti. Não vou ser abalado. És bendito, és maravilhoso. E nada tem nos faltado, amém, igreja? Porque o Senhor Jesus é o nosso pastor. É essa pedra muito preciosa. E nós damos total valor à sua